Salve, salve, guerreiro e guerreira! Mais um episódio da nossa série Edital Total PPMG. Hoje trouxe questões relacionadas à interpretação e compreensão de texto. Questões recentes da banca Selecom. Vamos à nossa aula. Mais um episódio da nossa série Edital Total. Hoje vamos trabalhar leitura e interpretação de textos, informações implícitas e explícitas, significação contextual de palavras e expressões e o ponto de vista do autor. Antes, as pessoas, os concursandos, se apavoravam muito quando aparecia ponto de vista do autor. Nada mais é do que as informações que estão no texto. Se for um texto argumentativo, ele vai defender uma ideia, vai defender uma tese e vai trazer dados que comprovem aquela tese. Não estou dizendo que este é um texto argumentativo, mas essa ideia da argumentação, sim, mas não tem nada. Você não tem que adivinhar o ponto de vista, a opinião do autor. Hoje, todas as informações das alternativas estão presentes no texto. Uma alternativa, para ser considerada como verdadeira, precisa de ser comprovada no texto. A dica que deixo para você gabaritar a interpretação de texto: resolva muitas questões da banca Selecom. Então, vai fazer prova de determinada banca, resolva muitas questões e pratique muita leitura. Nós temos aqui questão de nível médio, guarda municipal. Você pode ler o enunciado da questão e a alternativa e voltar ao texto para localizar a resposta correta, ou você pode parar o vídeo, fazer a leitura do texto. Esses grifos aqui são meus, então não vem no texto, não há grifos. E você pode fazer: pare o vídeo, leia a primeira parte, leia a segunda e depois volte ao enunciado, volte às questões para buscar a confirmação ou não dela no texto. No título, o autor emprega uma expressão coloquial que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Então, nós temos de ver aqui essa expressão coloquial lá no título: a violência que bate à porta. É um fragmento. O que você entende já do título? Aqui você vê o quê? Que essa violência está cada dia mais próxima da gente. De fato, ela já está batendo à nossa porta. Então, vamos voltar à questão aqui para ver. Que reforça a seguinte informação apresentada no texto. Qual é a informação apresentada no texto? Vamos ver. O avanço tecnológico será a única alternativa no impedimento da invasão residencial. Só o avanço tecnológico é que pode impedir a invasão residencial. A gente precisa de voltar ao texto. Observe. Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos, mas isto não pode ser a única solução, ou seja, isso não é a única alternativa. Olha lá, o avanço tecnológico será a única alternativa no impedimento da invasão residencial? Não, lá no texto a gente já viu e já compreendeu, olha aqui, mas isso não pode ser a única solução. E, de fato, isso não é a única solução. O investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período. No final do texto vem a conclusão. Daí você pode retirar também, verificar se determinada alternativa está correta ou não. Os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos, mas isto não pode ser a única solução. O Estado precisa ser cobrado e deve agir. Para deter o crime organizado é necessário muito mais esforço público do que portões e muros altos. Então, quando falo investimento em políticas públicas cresceu substancialmente no último período, quando você faz a leitura aqui, você não consegue identificar estas informações. Então, aqui está extrapolando as informações presentes no texto. Pelo contrário, quando a gente faz a leitura aqui no texto, nós vamos ver que o que cresceu aqui nesses últimos anos? O número de homicídios, não é isso? Então, os homicídios que aconteceram no Brasil são 2.000 a mais que em 2016. Então, nós sabemos o quê? De acordo aqui, que o Estado precisa ser cobrado e deve agir. Não basta só portões e muros altos. Então, isso quer dizer
que esse investimento em políticas públicas necessita de maior crescimento. A opção por sistemas de segurança restringe-se a uma escolha individual? Será que cada pessoa vai optar, olha, eu quero ter um sistema de segurança? Só ter direito a essa escolha resolve? Não. Observe aqui. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Então não depende da escolha individual, vai depender aqui de quê? Como nós vimos lá na passagem, vai depender das pessoas terem ou não dinheiro. Então, descarto também. Os sistemas de segurança atuais são infalíveis. Será que é infalível? Isso daqui você já sabe. Na proteção de domicílios, nada ocorre onde há sistemas de segurança? Não. Isso aí você já sabe. Observe aqui, os sistemas privados de segurança servem para inibir a ação de criminosos. Mas isso não pode ser a única solução. Serve para inibir, não proibir. Inibir é quando você evita que algo aconteça. Mas em momento nenhum fala como aqui na alternativa que eles são infalíveis, não. Existem os sistemas de segurança, mas só eles não conseguem proteger os domicílios. A ocorrência de homicídio tem impactado diferentes grupos sociais, precisamos localizar aqui também. Observe, o crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade, sem distinguir classes sociais. Então, aqui a alternativa está falando o quê? A ocorrência de homicídio tem impactado diferentes grupos sociais. Não importa a classe social, os homicídios, a violência tem assolado todos eles. No terceiro parágrafo, as perguntas do autor contêm o seguinte subentendido. Por meio das perguntas do autor, o que podemos entender? Lá no terceiro parágrafo. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? E quem não tem dinheiro para investir em sistemas? É protegido por quem? Aqui a gente observa, ó, quem não tem condições de se proteger, quem vai protegê-los? É isso que fala. Quem deve cuidar da segurança do cidadão? Isso nos faz entender que a sensação de insegurança contribui com o aumento dos assassinatos. Você ter a sensação de insegurança, isso vai contribuir? Não. As perguntas lá estão relacionadas a quê? A quem vai proporcionar, quem irá proporcionar segurança aos cidadãos. Aqueles que não têm condição de investir em sistemas serão protegidos por quem? A abolição da segurança privada deve ser defendida pelos governantes? Não. O aparecimento de novos recursos de segurança impediu mais proteção? Não, isso daqui já é o contrário, né? O acesso à proteção de segurança privada é economicamente desigual? Será que está correto aqui desse jeito? Então vamos voltar ao texto. Mas quem deve cuidar da segurança do cidadão? Quem não tem dinheiro, aqui já está falando de questão de economia. É protegido por quem? O acesso à proteção de segurança privada é desigual, ou seja, quem tem dinheiro tem segurança, quem não tem dinheiro não tem segurança. Então, certinho a alternativa D. As pessoas estão habituadas à circulação em locais sem proteção adequada? Não. Neste parágrafo aqui, não. Aqui só está falando de quem vai proporcionar segurança ao cidadão. Não está questionando se ele está habituado. Ah, mas o pessoal que mora nas áreas mais violentas, eles estão habituados à circulação em locais sem proteção adequada. Mas quem está comprovando isso? No texto não fala isso, então podemos descartar. No primeiro parágrafo, a ideia principal é fundamentada em... Então, precisamos de voltar ao primeiro parágrafo. Vamos ver aqui. Trouxe só o primeiro parágrafo. Segundo dados do relatório mundial, divulgado recentemente pela ONG, 64 mil homicídios aconteceram em 2017, são 2 mil a mais que em 2016, então 62 mil. Este crescimento não foi freado em 2018, ou seja, está em ascensão. 2016 nós tínhamos 62, 2017 64, aí vamos lá para 2018, mais também. Os dados já apresentados por ONGs
e instituições mostram que o número de assassinatos segue crescendo a passos largos. O crime cada vez mais sai da marginalidade e assola toda a sociedade, sem distinguir classes sociais. Estados pararam nos últimos meses. Até aqui a informação já está suficiente para resolvermos a questão. A ideia principal é fundamentada em menção a dados de levantamentos diversos. Então, está fazendo menção a dados de levantamentos diversos? Sim. Então, nós temos aqui, segundo dados do Relatório Mundial de 2019, são mais 2.000. Esse crescimento não foi freado. Os dados já apresentados também por ONGs e instituições. Então, nós temos a Relatório Mundial, temos as ONGs, temos as instituições. Então, faz menção a dados de levantamentos diversos. Relato de uma experiência particular? Não. Ele está comprovando aqui, ele fala que a violência bate à porta. Quer dizer o quê? Que o índice de violência está aumentando. Aqui ele traz dados para comprovar essa tese. Então, ele comprova essa tese por meio de dados. Narrativa histórica não é narrativa. Sequência de afirmações de caráter falacioso, isso é uma falácia, isso é uma mentira, uma enganação? Não. São dados de organizações, instituições. Ele está fazendo uma descrição de posições antagônicas, de posições opostas? Também não, gente. Neste primeiro parágrafo, e uma dica. Aqui está falando o primeiro parágrafo. Mesmo que no segundo, por exemplo, não sei, mas se no segundo e terceiro parágrafos falasse isso daqui, você tem de observar o quê? O primeiro parágrafo. O retrato atual é esse, e os noticiários teimam em nos lembrar que o filho morto hoje pode ser o nosso amanhã. A palavra destacada é sinônimo. Sinônimos são palavras que possuem o quê? Significados equivalentes. Você já sabe o que é sinônimo, não é isso? Então, eu posso substituir teimam por prescindir. O que é algo prescindível? Quando eu falo isso é imprescindível para mim, que é muito importante, isso é imprescindível. Agora, se é prescindir, é algo que não tem relevância. Os noticiários prescindem? Não. Então, posso vir e descartar. O que você pode observar? Tem sinônimo? Observe, lembre de uma outra palavra que seja um sinônimo, que tenha o mesmo significado dessa palavra. Então, prescindir vai nos remeter a isso é imprescindível. Então, é muito importante. Imprescindível. E se é prescindível, é algo que não tem tanta importância. O retrato atual é esse e os noticiários renunciam em nos lembrar? Não, eles rejeitam. Olha aqui. Outra coisa também, renunciar, rejeitar, negar. Por exemplo, ele rejeitou a refeição, ele negou. Então, aqui são palavras sinônimas. Se uma fosse, a outra seria. Então, você já pode descartar e gabaritar. Extremamente fácil, os noticiários insistem. Mas você teima em não estudar para a prova do concurso. Você insiste. Então, são palavras sinônimas. Observe a seguinte frase do primeiro parágrafo e responda a questão. No trecho, a palavra segundo pode ser substituída por. Então, nós temos aqui, segundo. Quando falo aqui segundo, vamos tentar ver se fica melhor. Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG, 64.000 homicídios aconteceram no Brasil. Esse segundo aqui é uma conjunção. E ele aqui, eu poderia falar, segundo dados do relatório, eu poderia falar o que também? Conforme dados do relatório tal. Então, se é conforme, eu tenho o que aqui? Uma conjunção, vou colocar aqui. Conformativa, correto? Então, conformativa. Neste caso aqui, eu já sei que eu tenho uma conjunção conformativa. Eu poderia substituir por qual outra? Olha aqui como ficou fácil. Mestre, mas eu não sabia que segundo era também uma conjunção conformativa. Vá pelo sentido. Segundo dados do relatório divulgado pela ONG, 64.000 homicídios aconteceram. Então, você vai ver por qual dessas palavras eu poderia substituir, conforme dados do relatório 2019. Então, conformativa. Aqui é interessante que
ainda que, conquanto, mesmo que, apesar de, são todas também conjunções concessivas. E foi interessante que a banca não colocou a principal delas, que é embora. O que é uma conjunção concessiva? Lembre-se, anote aí no seu caderno. Ela expressa uma ideia contrária à da oração principal, mas não a impede de acontecer. Vou colocar uma frase aqui bem simples. Pagou a conta, embora o mesmo não tendo, colocar aqui, embora não tivesse, vamos colocar aqui embaixo, dinheiro. Então aqui é bem interessante, aí você já identifica o embora, não é isso? Então, embora eu já disse, ela expressa uma ideia de concessão, correto? Ideia de concessão. E neste caso aqui, como você vai compreender? Observe só. Ele pagou a conta e não tinha dinheiro, então são ideias opostas, não é isso? Então, quando aparecer uma oração, uma conjunção concessiva, vai expressar uma ideia oposta da oração principal. Então, vamos colocar aqui. Oração principal. Ok. Você não ter dinheiro é oposto a você pagar. Se você não tem dinheiro, você não paga. Então, é uma ideia oposta. Mas, afinal de contas, ele pagou ou não a conta? Aqui você vê que ele pagou a conta. Então, é uma ideia oposta da oração principal, mas não impede aquilo expresso na oração principal de acontecer. Não ter dinheiro é oposto a pagar, mas mesmo assim ele pagou. Então, essas são as orações concessivas. Olha aqui, eu poderia falar, pagou a conta mesmo que não tivesse dinheiro. Também é a mesma ideia de concessão. Então, muita atenção, observe também a relação de sentido que as conjunções estabelecem. O trecho em destaque assume na frase a função de. Este termo aqui, este trecho assume a função de quê? Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG Human Rights Watch. Então aqui é a ONG dos Direitos Humanos. 64 mil homicídios aconteceram no Brasil em 2017. O trecho em destaque assume na frase a função de quê? Generalizar? Então vamos entender aqui. Será que está generalizando, especificando, retificando, justificando? Quando aparece aqui este trecho em destaque como está, se ele tiver a função de especificar, ele estará ligado diretamente ao termo que especifica. Então vamos ver. Segundo dados do relatório 2019 divulgados, esse termo que é o divulgados recentemente pela ONG está diretamente relacionado aos dados do relatório 2019. Então, não generalizou, pelo contrário, aqui está especificando quais são os dados do relatório 2019. Observe a diferença. Segundo dados do relatório 2019, 64 mil homicídios aconteceram. Então, neste caso aqui, esses dados do relatório 2019, qual relatório? Aí ele já vem aqui para especificar, melhor, quais dados? Aqui ele já vem para especificar os dados. Quais foram eles? Aqueles divulgados pela ONG. Então, não está justificando. Retificar é o mesmo que consertar, não é também. Então, já posso vir aqui e descartar. Opor, não. Aqui está especificando. Quais foram os dados, aqueles divulgados recentemente pela ONG? Conseguiu compreender? Observe a seguinte frase, o mesmo trecho aqui. O trecho pode ser corretamente reescrito da seguinte forma. Vamos ver. Segundo dados do relatório 2019, divulgados recentemente pela ONG, 64 mil homicídios aconteceram no Brasil. Como podemos reescrever? Macete. Observe aqui, ó, que pronome relativo, não é isso? Pronome relativo. Aqui, vamos colocar aqui também, ó, não é um pronome relativo especificamente. A gente pode deixar, mas é um advérbio interrogativo, mas vamos observar somente o que? Vou colocar aqui também pronome relativo.
De que? Pronome relativo. Só o que? Para todos eles, pronome relativo. Então, aqui, neste caso, se eu viesse aqui, eu colocaria o que? Este que viria acompanhado de preposição? Observe, então, tem um pronome relativo para todos eles. Agora, vai ter preposição ou não? Observe. Segundo dados do relatório 2019, se eu fosse fazer aqui, colocar uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que são, ou então poderia falar, que são divulgados, o correto seria que foram, não é isso? Que foram, vou corrigir aqui, que foram divulgados recentemente pela ONG e tal. Aqui nós teríamos o quê? Que é um pronome relativo. Tem algum trecho aqui que exija a preposição antes dele? Não tem. Então, não posso ter essa preposição, não tenho essa preposição, não tenho essa preposição, não tenho essa. Aí você fala, ué, mestre, mas aqui é uma preposição. Não, aqui é o quê? Um artigo. Então, você gabaritou a questão somente observando a preposição. Aqui vai nos remeter a essa frase muito boa que eu sempre uso. Esse é o livro que gosto. Observe aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar exige a preposição de. Então, aqui eu teria que colocar o de antes. Então, o correto seria: esse é o livro de que gosto. É o mesmo caso aqui, segundo dados do relatório 2019, que foram divulgados, ou então poderia falar o quê? Os quais foram divulgados. Vou colocar aqui, ó. Esse que você pode substituir por o qual e suas variações. Os quais, dependendo se for feminino aqui, se for segundo a redação, as quais, ok, aí não teria problema. Então, fique atento. E muitas vezes a banca coloca, igual eu coloquei aqui antes, sem a preposição, mas exige. Então, poderia ser substituído, agora observe. Segundo dados do relatório 2019, os quais foram divulgados recentemente pela ONG. Certinho. Então, a alternativa B está correta. Sem distinguir classes sociais, a expressão sublinhada está corretamente substituída por um pronome em. Beleza, isso daqui está envolvendo sinônimos? Não. Isso aqui está envolvendo diretamente colocação pronominal. Próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Aqui, eu não posso falar sem distinguir as classes sociais. Vou colocar aqui embaixo. As classes sociais equivalem a elas. Eu não poderia falar sem distinguir elas, não. Então, aí você vai se lembrar de que aqui eu tenho um verbo, aquilo que complementa o verbo é o complemento, nesse caso aqui um objeto direto. Os pronomes pessoais, eles exercem a função de sujeito. O que vai exercer a função de complemento são os pronomes oblíquos átonos, o a, pode ser também o lhe, ou, e suas variações, correto? E também nós temos lá os pronomes o me, o te, o se, o nos, o vos. Esses daqui são usados tanto para verbo transitivo direto e também para verbo transitivo indireto, correto? Agora, o a, vou apagar o lhe aqui por enquanto, o a e suas variações são usados para verbo transitivo direto. Se eu tiver um verbo transitivo indireto, eu vou usar lhe ou lhes. Quando eu falo em suas variações, pode ser o quê? Os, as, pode ser lo, lá e suas variações, no e na e suas variações. Não vou entrar tanto aqui na questão, porque vai ter uma aula específica para este concurso sobre colocação pronominal. Eu já vi, eu não posso falar sem distinguir elas. Ele distinguiu o quê? As classes sociais. Se é um verbo transitivo direto, eu já sei se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar esses daqui. Eu não posso usar lhe ou lhes. Então, já venho e descarto aqui. Eu já falei que o quê? As classes sociais são elas. Elas eu não posso falar os. Os seria o quê? Eles. E agora, sem as distinguir ou sem distinguir nas? Gente, quando o verbo aí você vai falar assim, ó,
Ele vai levar, vou colocar aqui, ó. Ele vai levar ela, não. Mas vou falar, ele vai levar a mala. Substitua a expressão destacada por um pronome oblíquo átono. Eu poderia, a mala eu já sei, é ela. Eu poderia falar, ele vai levar ela, não. Então eu falaria o quê? Ele vai levá-la. Quando o verbo termina em R, S ou Z, você vai retirar essa consoante e vai colocar o L. Então, levá-la. Então, aqui o correto seria o quê? Distingui-las. Correto? Distingui-las. Ah, mestre, mas eu poderia usar o na quando? Quando terminar em som nasal, por exemplo. Eles, vou escrever uma frase aqui, põem, constroem, eles estudam matemática. Melhor, vou colocar eles estudam português. Eles estudam português. Substitua a palavra em destaque. Vou colocar aqui, ó. Eles estudam português. Eu não vou falar eles estudam ele. Aí eu vou falar o quê? Estudam. Olha o som nasal aí. Quando termina em M é som nasal. Aí você tem que colocar o N. Estudam no. Então aqui tinha que ser distinguem nas. Aí se termina em som nasal, sim. Então não pode. Para você usar quando termina em R, você tira o R e põe o L. Então a alternativa A está correta. Sem as distinguir. Aqui eu tenho um verbo no infinitivo, aqui eu tenho sem é o quê? Uma preposição. Quando ocorre a preposição, aqui eu tenho o quê? O pronome oblíquo átono. Se tem a preposição, o verbo pode vir, o pronome oblíquo átono pode vir antes do verbo ou depois. Então aqui a alternativa A está correta por isso. Gostou da aula? Deixe um like, também se inscreva neste canal que aqui vamos estudar todo o edital.